Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Explicação da parábola do joio. Então, deixando as multidões, entrou em casa, e os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. O Senhor falara às turbas em parábolas, a fim de induzi-las a interrogarem-no. Mesmo tendo dito muitas coisas por parábolas, ninguém, entretanto, o interrogou, e por isso o despediu. Por isso segue. Então, deixando as multidões, entrou em casa. Mas nenhum dos escribas os seguiu, donde resulta claramente que, ao seguir o Senhor, não tinham outro objetivo a não ser apanhá-lo em seus discursos. São Jerônimo. Mas Jesus despede a multidão e vai para casa, a fim de que seus discípulos se aproximem e lhe perguntem em segredo o que o povo não merecia nem podia entender. Rábano Mauro. Em sentido místico, tendo despedido a multidão tumultuosa dos judeus, entra na igreja dos gentios e nela expõe os mistérios celestiais para os fiéis. Por isso segue. E os discípulos chegaram-se a ele. São João Crisóstomo. Em outras ocasiões, os discípulos temeram perguntar o que desejavam saber, mas agora perguntam-lhe com toda a liberdade e têm confiança porque ouviram. A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, e por isso interrogam-no em particular, a fim de não fazerem inveja à multidão a quem não foi concedido este dom. Eles deixam passar a parábola do fermento e da mostarda, que são mais evidentes, e lhe perguntam sobre a parábola do joio, pois tem algo a ver com a parábola da semente, e ainda lhe acrescenta algo. O próprio Senhor lhes disse o sentido desta parábola, dizendo-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Remígio de Auxerre. O Senhor chama-se a si mesmo de Filho do homem para nos dar um exemplo de humildade, seja porque sabia que os hereges haviam de negar que ele fora homem, ou seja porque, mediante a fé em sua humanidade, poderíamos ascender ao conhecimento da divindade. Segue. O campo é o mundo. Glosa de São Tomás de Aquino. Sendo ele mesmo quem semeia seu campo, é indubitável que o mundo presente seja dele. Segue. A boa semente são os filhos do reino. Remígio de Auxerre, ou seja, os homens santos e os eleitos,
que são contados entre os filhos do reino. Santo Agostinho. O Senhor não entende por joio algumas mentiras introduzidas nas verdadeiras Escrituras, conforme interpretam os maniqueus, mas todos os filhos do maligno, isto é, os imitadores da falsidade do diabo, donde segue que o joio são as pessoas do maligno, pelos quais quer que se entendam todos os ímpios e malignos. Toda impureza na messe é chamada de joio, segue. O inimigo que o semeou é o diabo. São João Crisóstomo. De fato, é obra do diabo misturar sempre o erro com a verdade. Segue. A colheita é o fim do mundo. Em outro lugar, ele disse, falando aos samaritanos: levantai os olhos e vede os campos que já estão branquejando para a ceifa. E a messe é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Em cujas palavras expressa que a ceifa já chegou. Como, pois, disse aqui que ainda virá? Porque a palavra é tomada em sentidos diferentes. Ali foi dito, um é o que semeia e o outro o que cega. E aqui foi dito que o mesmo que semeia é o que ceifa. Quando estabelece a distinção entre aquele que semeia e aquele que ceifa, diferencia os apóstolos não de si mesmo, mas dos profetas, porque foi o próprio Cristo quem semeou entre os judeus e os samaritanos por meio dos profetas. Portanto, nesta passagem, ele toma sob os dois aspectos as palavras semente e ceifa. Assim, quando fala da obediência e da persuasão da fé, usa a palavra ceifa, como aquilo em que o todo é aperfeiçoado. Mas quando trata do futuro que se tira de ouvir a palavra de Deus, chama a ceifa de fim do mundo, como sucede neste lugar. Remígio de Auxerre. Por ceifa se entende o dia do juízo, em que serão separados os bons dos maus pelo ministério dos anjos. Por isso foi dito mais abaixo que virá o Filho do Homem com seus anjos para julgar. E por isso segue: os ceifadores serão os anjos. E segue: da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Santo Agostinho. Tirados daquele reino onde não há escândalos? Serão tirados de seu reino que é aqui, ou seja, da Igreja. O joio, que é o primeiro a ser separado, nos indica as perseguições que precederão o dia do juízo, e separarão os bons dos maus mediante o ministério dos anjos bons, porque os bons podem cumprir o ofício da vingança com boa intenção, como a lei e como o juiz, que terão a mesma intenção da lei e do juiz. Os maus, por seu turno, não podem cumprir o ofício da misericórdia. São João Crisóstomo. Também se pode entender que serão tirados do reino da Igreja Celestial, e então mostra que o castigo é duplo, a saber, a perda da glória, conforme as palavras: apanharão do seu reino todos os escândalos, isto é, para que não entrem escândalos em seu reino, e que serão queimados no fogo, conforme estas outras, e os lançarão na fornalha ardente. São Jerônimo. Todos os escândalos provêm do joio, nas palavras: apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. O Senhor quis distinguir entre hereges e cismáticos, de maneira que os que causam escândalos são os hereges, e os que cometem iniquidades, os cismáticos. Glosa de São Tomás de Aquino. Ou de outro modo, pela palavra escândalos, pode-se entender aqueles que criam para o próximo ocasião de pecar ou de se perder, e para aqueles que praticam iniquidade, todos os pecadores. Rábano Mauro. Observai que ele diz: e os que praticam a iniquidade, não os que as praticaram, porque não hão de ser entregues aos tormentos eternos
aqueles que se converteram e fizeram penitência, mas só os que continuam no pecado. São João Crisóstomo. Vede o amor inefável de Deus para com os homens. Ele é rápido para conceder benefícios e lento para castigar. Quando semeia, o faz por si mesmo, e quando castiga, o faz por outros, mandando que os anjos o façam. Segue. Ali haverá choro e ranger de dentes. Remígio de Auxerre. Estas palavras demonstram a verdade da ressurreição dos corpos. Contudo, por elas também se dá a entender duas classes de castigos que sofreriam os condenados no inferno, isto é, um calor excessivo e um frio intensíssimo. E assim como os escândalos se referem ao joio, assim também os justos são reputados como filhos do reino. Deles disse o Senhor: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, porque nesta vida a luz dos santos resplandece diante dos homens, mas depois do fim do mundo brilharão como o sol no reino de seu Pai. São João Crisóstomo. E não quer dizer que não brilharão mais que o sol. O Senhor se vale deste exemplo conhecido porque o sol é o astro que mais brilha dentre os demais. Remígio de Auxerre. E quando diz, então resplandecerão, refere-se ao fato de que, agora, brilham para servir de exemplo aos outros, e então brilharão como o sol para louvar a Deus. Segue. O que tem ouvidos, ouça. Rábano Mauro. Isto é, quem tem entendimento, entenda, porque todas estas palavras devem ser entendidas em sentido místico. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,